Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui é o Douglas, segundo vídeo gravando aqui no dia. E agora eu voltei para trazer uma empresa para vocês, uma tese que eu tenho na carteira. Já imaginou você investir numa empresa e em 2 anos você recuperar o capital investido só com o lucro que aquela empresa teve nas suas operações? É isso que eu enxergo hoje na empresa que eu vou trazer para vocês. Ela tem um lucro projetado aí pelo BTG de mais de R$ 5 e hoje ela vale em bolsa aproximadamente, se bem que ontem ela subiu 10%, né, depois do Investor Day que ela fez essa semana. Sem mais delongas, pessoal, essa empresa é a MRV. Ela fez o Investor Day essa semana e o mercado acho que gostou bastante aí da confiança que os gestores daquela empresa passaram para o mercado. Uma empresa que ela tem enfrentado bastante dificuldade aí no último ciclo de investimentos dela. Quando você faz um ciclo de investimentos e você erra, como o ciclo de mercado de construção é um ciclo longo, para você ajustar a rota é um pouco complicado. E ela acabou se alavancando demais em umas operações, principalmente da Resia, que é uma empresa do grupo MRV, só que faz as operações lá nos Estados Unidos. Então a MRV é um grupo bem grande, uma das maiores construtoras da bolsa hoje em termos de números, né? E eu queria trazer aqui um pouco do resumo. O BTG ele fez um relatório dando um resumo do como que foi esse Investor Day e eu queria trazer aqui para vocês qual que é a perspectiva que eles têm com relação aos próximos anos da companhia. Então vamos lá. Bom, com relação à operação do Brasil, eles acham que essa operação ela vai ser mais lucrativa e a Resia registrará elevada geração de caixa, tá? Então, a administração ela divulgou um guidance ali para 2025 e se aprofundou na sua estratégia. O destaque vai para que eles esperam a operação no Brasil atinja de 500 a 700 milhões de lucro líquido e de 300 a 500 milhões de geração de caixa, né? Então, essas novas condições ali do Minha Casa Minha Vida impulsionarão as operações, né? A empresa liberará também o capital de terreno e dos estoques. Essa daí ela deixou bem claro lá no Investor Day. E também ela falou que a Resia deve vender bastante projetos, registrando ali cerca de 270 milhões de geração de caixa em 2025. 270 milhões de dólares. Então isso aí é um ponto que hoje a companhia está negociada no mercado a mais ou menos 3 bilhões, né? 2,8 bilhões de reais. E aí a gente está falando que a Resia pode gerar ali um caixa esse ano de 270 milhões, né? Se a gente estiver falando aí de um dólar a 5,80, vamos supor. Se a gente está falando 270 vezes 5,80, a gente está falando ali de 1,5 bi de geração de caixa só na operação da Resia nos Estados Unidos que ela está propondo para esse ano. Sobre o guidance para 2025, ela sinaliza maior lucro líquido e geração de caixa. A administração divulgou um guidance para 2025 para as operações do Brasil e ela espera uma receita ali em torno de 10 bilhões, 10,5 bilhões devido a fortes vendas, né? E a margem bruta que ela está esperando é cerca de 29, 30% de margem bruta dos projetos antigos e os novos ganham relevância nos resultados. O lucro deve ficar entre 650 a 700 milhões de reais e geração de caixa próximo de 500 a 700 milhões, sendo 200 milhões em vendas de recebíveis e levando a alavancagem ali para 20% de dívida líquida versus o valor patrimonial. Tá. Essas mudanças recentes no programa Minha Casa Minha Vida elas tendem a impulsionar as vendas da MRV. Segundo o CEO, ele fala que o Brasil enfrenta uma escassez de moradia de baixa renda e que as mudanças do Minha Casa Minha Vida, a maior renda elegível das famílias, elas são possíveis, já que seus estoques elegíveis tanto para a faixa 1 crescerão cerca de 5 vezes para 3 bilhões
enquanto o da faixa 2 ele vai crescerão 65% para 3,5 bilhões, o que significa vendas mais fortes. A MRV também mudará seu foco no nicho de renda média para a nova faixa 4, e os programas regionais estão ganhando relevância nas vendas. Tá? Então, no começo do vídeo eu falei lá que hoje o BTG, não sou eu que acha isso, tá? O BTG ele está estimando ali um PL para MRV abaixo de 2, né? O que torna uma companhia uma das mais baratas do setor de construção civil atualmente, tá? Porque isso significa que em 2 anos a empresa vai lucrar aquilo que você investiu hoje. Então, por exemplo, se a ação custa hoje R$ 5, o BTG está estimando que para 2025 a MRV vai dar R$ 1,90 de lucro por ação. Desculpa, 1,90 não. R$ 2,90 de lucro por ação em 2025 e R$ 3,40 em 2026. Só aqui, somando esses dois, a gente já tem 5, 6,30. 6,30 só esse ano, e o ano que vem ela já daria 6,30 de lucro, segundo a estimativa do BTG, né? Então, parece que é uma empresa muito barata. Tanto é que o BTG está dando compra na MRV. Eu também estou comprado. Abaixo do... Eu estou em média R$ 5 ali do meu preço médio. Então, agora a ação começou a andar. Vamos esperar ali para ver até quanto que ela pode chegar, porque ela está com o seu preço sobre o valor patrimonial próximo de... Aqui, ó. Ela está em 0,55, tá? Se essa empresa ela começar a ter rentabilidade parecida com as outras do setor ali, como Cury e Direcional, a gente pode ver esse valor patrimonial aqui muito alto, se multiplicar muitas vezes ainda, tá? Estou com bastante esperança aí que a MRV consiga executar esse plano, porque ano passado ela prometeu um plano e ela entregou tudo que ela prometeu quase no topo do guidance. Então o mercado ainda não deu confiança para a MRV, né? Ele esperou mostrar realmente que ela vai desalavancar, e esse ano é o ano da desalavancagem. Muitas empresas na bolsa estão prometendo desalavancar, focar em rentabilidade. Eu acho que focar em rentabilidade deveria ser o foco das empresas sempre, né? Não só agora que estão vendo suas ações muito alavancadas, né? Como a gente vive no Brasil, o Brasil tem juros muito elevados, as empresas têm que estar sempre com o pé no chão com relação à dívida. Bom, pessoal, seguindo aqui o relatório, a administração está buscando mais eficiência e menos capital empregado. A MRV admitiu recentes problemas operacionais, mas está implementando mudanças para melhorar a eficiência. Em primeiro lugar, a MRV deve reduzir o montante de capital prometido com terrenos em 1,4 bilhão nos próximos anos, por meio de mais permutas de terreno, né? Então, como vocês imaginam, a MRV ela adquire terreno e ela quer que 90% dos terrenos adquiridos sejam permutados, né? Daí ela não precisa desembolsar dinheiro para adquirir esses terrenos. E eles também reduziram o número de SKUs, o que significa maior produtividade, menor capital empregado e equipamentos e materiais de construção menos canteiros de obra por ano. Apesar do cenário macroeconômico difícil, a Resia deve vender projetos e gerar grande fluxo de caixa. Então eles estão enxugando a Resia lá nos Estados Unidos para tentar vender o maior número de projetos possíveis para gerar mais caixa, porque é uma empresa muito endividada essa Resia lá nos Estados Unidos. E a administração disse que o yield sobre o custo do projeto multifamílias está se expandindo e o leasing está aumentando, o que ajudará a vender esses projetos. Embora os níveis de cap rate de saída e as margens brutas não melhorem muito, dado o cenário macroeconômico atual, eles reforçam que o plano para vender terrenos e gerar caixa
mas as vendas de ativos devem ocorrer às custas de registro de perdas. O guidance para a geração de caixa da RES em 2025, como eu já disse antes, é de 270 milhões de dólares, tá? Então esse aqui foi o resuminho, tá? Do Investor Day ali que o BTG fez. Já está lá no site da companhia até a apresentação que eles fizeram. Depois, quem tiver interesse pode abrir lá o site da companhia para dar uma olhada, tá? Eu estou com ele aberto aqui, eu queria trazer alguns números só para vocês. A maioria desses números a gente já viu ali no relatório, mas uma coisa que me chamou a atenção é o plano que eles têm ali para os próximos anos. Ele tem esses grandes números que eles desejam atingir, que é 35% de margem bruta, 15% de margem líquida e 15% de geração de caixa. Ou seja, o que eles gerarem de lucro, eles querem gerarem de caixa também, querem que aquilo se transforme em caixa. Então, para 2025, eles têm 10 bi de receita líquida com uma margem líquida de 1,5 bi. Tá? É isso que eles querem chegar. Retorno esperado e tal. E a dívida líquida esperada aqui para dezembro de 2025 é de 1,7 bilhões, né? O que vai dar ali uma dívida sobre EBITDA de 0,79, uma dívida bem baixa, tá? Então eles querem, o foco deles era eles alavancar e com rentabilidade. E a empresa MRV é o tema que eu trouxe hoje aqui para vocês, tá? É uma empresa que já tem uma marca bem conhecida, tanto é que eles estão fazendo propaganda no BBB esse ano, né? Eles já deram vários apartamentos para os para os participantes do BBB. Então eles têm um poder assim de marca muito grande no Brasil, né? Eles estão em todo canto do Brasil e eles estão tentando fazer essa virada de chave aí para voltar a ter uma rentabilidade, tentando fazer o mercado acreditar no seu plano de reestruturação, né? E eu estou confiante para esse plano. A gente tem que ir aguardando para ver como que vai ser resultado após resultado, tá? Essa semana, no mesmo dia do Investor Day, se eu não me engano, eles apresentaram também a prévia operacional. Então, antes de terminar o vídeo aqui, vamos dar uma passadinha. Nem tinha planejado isso aqui, hein? Mas eu lembrei agora que aqui, ó, prévia operacional. Vamos ver como que foram as vendas do primeiro trimestre de 2025. Por aqui a gente já consegue ver se eles estão realmente na rota para executar esse plano ou não, né? Então, tá aqui os destaques de vendas. Eu não vi ainda esse resultado, essa prévia operacional, eu vou ver junto com vocês aqui agora. Então, o que a gente tem ali de lançamento? Eles lançaram bem mais do que conseguiram lançar no passado, no primeiro trimestre. Eles lançaram 2,8 bilhões de reais. Então, desses 2,8 bilhões, vamos ver quanto que eles conseguiram vender, tá? Então aqui, ó, vendas líquidas no primeiro trimestre, 2,1 bilhões, 320 ali, provavelmente não é da MRV. Então aqui, ó, reportamos apenas as vendas já repassadas. Com isso, as 1.400 unidades não repassadas no trimestre, equivalentes a 320 milhões, impactaram a venda do período. Os repasses das vendas foram temporariamente interrompidos em alguns programas regionais, causando um efeito no primeiro trimestre de 2025. A causa dos problemas já foram sanada e esperamos a regularização do backlog no segundo trimestre. Então aqui a gente já vê que eles tiveram um problema ali no repasse das unidades, né? Depois a gente tem que ver melhor o que isso aí vai impactar nos números, né?
Unidade produzida, mas legal que eles foram transparentes aqui, né? Já estão explicando que no segundo trimestre isso aqui tende a estar resolvido. Tem que acompanhar. Unidade produzida pela MRV, então aqui eles tiveram um aumento, já tem quase 10 mil unidades produzidas em apenas um trimestre. É muita coisa, né? Vamos para os dados operacionais aqui. Então, no primeiro trimestre ali, a gente está falando que a MRV tem um banco de terreno ali de aproximadamente 45 bilhões de reais. É um banco de terreno enorme. Daí tem aqui o total de corporação, o total de venda, né, que é aquele 2,8 bilhões, bem acima do 1,5 bilhões que teve no primeiro trimestre de 2024 e um pouquinho abaixo do último trimestre de 2024. Tá. Aí temos aqui o que é a parte da MRV e o que é a parte da Resia. Se a gente for ver, a da Resia ela é bem pouco participativa aqui em questão de números, né? A MRV em si é bem maior. De vendas, tá? Então, a empresa vendeu ali 2,1 bilhões a um ticket médio de 259 mil reais. Então, cada unidade dessas 8.377 unidades entregues teve um ticket médio ali aproximadamente de 260 milhões de reais, tá? Só que, ó, legal isso aqui, ó, porque da MRV mesmo o ticket médio dela é mais baixo, é 248 milhões. O que elevou esse ticket médio é a Sensia, que o ticket médio dela é bem mais alto. Então, por mais que o volume dela seja baixo, como o ticket médio dela é muito maior, ele acabou puxando esse ticket médio da MRV total. E aqui é uma coisa que a gente tem que ficar de olho quando a gente está falando de investimento em construtora, que é como que anda o VSO da companhia, né? O VSO nada mais é que venda sobre oferta. Então ela está com um VSO de 25% aqui nesse primeiro trimestre. A gente pode ver que ela reduziu, tá? Que no último trimestre ela estava em 31, então ela vendeu bem abaixo o estoque dela ali. Mas ainda é uma venda saudável do estoque, tá? Vender 25%, se você conseguir vender 25% é um baita de um VSO, tá? Eu acho que antes que estava alto mesmo. E vendas com financiamento direto, 654 unidades, produções, taranã. Geração de caixa ajustado, então aqui a gente pode ver que a geração de caixa dela ainda está negativa. Sem cessão da carteira está com 125 milhões negativo, né? E aí ela coloca até um texto aqui explicando por que está negativo. Vamos ver aqui, ó. Descasamento de produção versus repasse, né? Então aqui a gente tem um gap de unidades repassadas de 2.274 unidades, né? Então a gente tem aqui unidades produzidas, que são 9.454, e unidades repassadas, que foram apenas 7.180. Então, os repasses do primeiro trimestre foram impactados pela trava momentânea nos programas habitacionais regionais, em especial em Manaus, nos estados de Ceará e Rio Grande do Sul. Ao todo foram 1.400 unidades não repassadas, que representaram aproximadamente 110 milhões a menos de geração de caixa. Então, ela está explicando aqui por que ela não gerou caixa esse trimestre, né? Foi bastante impactada aí por esses programas habitacionais aí, né? Outro impacto na geração de caixa da companhia tem sido a nova modalidade da Caixa Econômica Federal para o pagamento das unidades repassadas, que já totalizam 150 milhões acumulados desde a sua implementação. Tá? Então, quando ela lançar o resultado dela, tem que ficar de olho nisso aí, pessoal. E aqui ela abre a geração ali por marcas, né? Ela tem a marca Lugo, a marca Urban e a marca Resia, né? Que trabalha lá nos Estados Unidos com aluguéis de casas.
Aqui tem o pipeline da Resia, a velocidade de locação acelerou mês a mês conforme esperado, indicando que os projetos estarão aptos para venda dentro do planejamento do ano, tá? Muito bom isso aqui. A Resia a empresa que a gente tem que ficar de olho aí para ver se eles vão conseguir desalavancar esse ano, tá? E é isso, eu achei uma prévia operacional bem resumida aqui da MRV, ela não trouxe muitos dados e deixou ainda mais essa pulga atrás da orelha aqui dos investidores, que é essa questão dos repasses. Vamos ver aí como que vai ser no segundo trimestre, se ela vai conseguir recuperar, né, todos esses projetos aqui que parece que deu uma atrasada para entrega, né, pelo que eu entendi. Bom, pessoal, acho que o vídeo já ficou bem longo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação da MRV. E comenta aí o que vocês acham da empresa, se vocês já tinham ouvido falar é, nessa empresa, se vocês investem, o que acham dela. E aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal aí que eu vou procurar deixar mais teses aí de investimentos que eu tenho em carteira para também compartilhar aí com vocês as empresas que eu acho que nesse próximo bull market tem potencial de multiplicar por 10, tá? A MRV é uma delas, tá? Eu acredito sinceramente que a MRV pode multiplicar por 10, só depende dessa execução de desalavancagem. Se ela começar a gerar rentabilidade, com certeza ela vai voltar a ser uma das maiores construtoras da nossa bolsa, tá? Vamos ver se isso vai acontecer acompanhando trimestre a trimestre, tá bom? Abraço, bons investimentos a todos e até a próxima. Tchau, tchau.